Para nos dar as boas-vindas, chamo José Arturo Paiva, diretor do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistências Antimicrobianos da Direção-Geral da Saúde. E José Carlos Sousa, diretor de Serviços de Projetos Educativos. Bom dia, muito bom dia a todos. Cumprimentar todos os presentes, mas uma palavra muito especial para o Dr. Carlos Lima Alves, vice-presidente do Infarmed, que não só é parceiro desta iniciativa, como nos acolhe mais uma vez neste auditório. Cumprimentar o Sr. Professor Correia de Campos, que tem sido um valioso companhão de ruta nesta tarefa, nesta batalha contra a resistência aos antimicrobianos. Cumprimentar o Sr. José Carlos Sousa, também nosso parceiro pela Direção-Geral da Educação nesta tarefa. Cumprimentar a doutora Ana Silva, que representa o Infarmed na tarefa. Cumprimentar a doutora Dulce Pascoalinho, que orienta, coordena a equipa IBUG-PT, e cumprimentar todos os presentes e, nomeadamente, a minha equipa PEPSIR da DGS, da qual está aqui presente a Sra. Enfermeira Margarida Valente, que aliás é gestora do contrato em representação da DGS com a ONG. O que me pediram e que faço com muito gosto é que dê a visão da saúde para o programa IBUG-PT nas nossas escolas. E eu acho que uma palestra é sempre contar uma história. Eu acredito que as pessoas se dividem em storytellers e story listeners. E eu tenho tentado passar com a idade ao estatuto de storyteller. E esta é a história dos antibióticos. A história dos antibióticos começa há menos de 100 anos e é feita com um grande boom de produção de antibióticos naturais, depois com uma mudança, com uma produção mais complexa, mais dispendiosa de antibióticos sintéticos, e depois ali por volta da mudança do milénio com um buraco negro de produção de antibióticos e que nos preocupou muito. E se pensarem nesta história dos antibióticos, eu acho que os números mais fascinantes são estes. Podia, claro, testar a vossa atenção e compromisso com a minha palestra perguntando o que é que eles são. Mas não vou fazer isso, apesar de estar num dia mau. Como sabem, o Porto ontem não foi apurado e, portanto, é um dia sempre que me prejudica o feitio, mas estes números são a esperança de vida média à nascença naqueles momentos. No início do século, em 1960, que é um ano muito especial, em que nasceram crianças muito talentosas, e na atualidade. E reparem, uma boa parte desta melhoria da esperança de vida média à nascença foi por causa dos antibióticos, e nomeadamente atuando no uso de antibióticos na redução da mortalidade nas idades muito, muito precoces. Mas este trajeto bondoso tem outro trajeto que o acompanha, que é este que vemos aqui. É que, de facto, ao utilizarmos mais antibióticos, nós aumentamos um forte determinante da aquisição de resistências e chegamos ao momento atual e temos 5 milhões de mortes associadas à resistência antimicrobiana no mundo, num ano só, 2019, e 1,3 milhões causada diretamente por uma infecção produzida por um grupo de 7 combinações bactéria-resistência. E, portanto, nós podemos estar de volta ao ponto de partida. Se não fizermos algo, nós estamos a voltar a um mundo potencialmente, não sem antibióticos, mas sem antibióticos efetivos. E para combater esta resistência, nós temos uma estratégia multidisciplinar e multifocal que pode ser resumida aqui. Este é um slide de um movimento inglês
muito interessante nesta área, mas que resume basicamente o que o PEPSIRA, na Direção-Geral da Saúde, também está a fazer com os seus parceiros, Infarmed, INSA e tantos outros. E se olharem para lá, a compreensão e a consciencialização é onde nós dirigimos o e-bug. E porquê o e-bug? E eu creio que a resposta ao porquê do e-bug veio radicar-se muito e confirmar-se muito com este Eurobarómetro de 17 de novembro do ano passado. O que é que este Eurobarómetro nos diz? Diz-nos que, se compararmos dados entre 2018 e 2022 nos países europeus e na média da União Europeia há 27, nós vemos que em Portugal o conhecimento sobre antibióticos, está ali o triângulo azul por baixo, aumentou de 18 para 22 e que estamos até um bocadinho acima da média europeia. Mais do que isso, o conhecimento sobre o facto do uso desnecessário de antibióticos levar à perda de efetividade dos antibióticos não só aumentou, como é significativo e bem mais alto do que a média europeia em Portugal. Mas, no entanto, o comportamento dos portugueses sobre antibióticos, isto é, considera que o que aprendeu mudou a forma como usa os antibióticos, é não bom. Como veem ali, estamos aí no back-end dos países europeus. E quando se pergunta especificamente se alguma vez tomará mais uma vez um antibiótico sem prescrição médica, Portugal está naquele lugar que recebe a difícil designação de último. E quando vamos tentar perceber porquê, é curioso que muito pouca gente em Portugal, apenas 14%, recebeu informação direta sobre a questão dos antibióticos desnecessários. Quando vamos descascar ali no retângulo de cima como é que a recebeu, é fantástico como a televisão é o órgão predominante e predomina sobre pessoas e profissionais de referência, médicos, farmacêuticos, e eu pus ali uma coisinha azul que me incomodou muito, que é, eu não consigo ver, mas diria que é 8%, se a memória não me falha, apenas, que houve discussão na família sobre o assunto. 8%. E, portanto, resumidamente, este estudo do Eurobarómetro diz-nos que o conhecimento do cidadão português aumentou, claramente, como aliás na Europa em geral, mas que isso não teve um impacto significativo na mudança de comportamentos. E diz-nos mais, diz que o cidadão português valoriza mais a informação veiculada por profissionais de referência do que por segmentos de internet. E eu creio que isso radica numa frase que eu gosto muito, do James Comer. O James Comer, como sabem, é o catedrático de Psiquiatria Infantil da Universidade de Yale, e que diz que não há nenhum ensino significativo que não implique uma relação significativa. Estes dados levaram-me claramente para uma outra leitura que fiz recentemente, que foi a mudança da definição de literacia em saúde, que foi proposta pelos americanos, pelo Departamento de Saúde americano, para 2030. Eu pus ali em retângulo azul, como já vos expliquei, aquilo de que eu gosto ponho azul, que a definição mudou. Pus depois num retângulo de outra cor, que não sei dizer qual é, a definição de 2020. Os americanos fazem uma definição de literacia em saúde em cada 10 anos. Acho este conceito muito importante, porque realmente é um conceito dinâmico. E reparem, comparem por favor a definição 2030 com a definição 2020. E parecendo semelhante, ela é muito diferente. O que é que eu encontrei de diferente nas duas definições? A nova definição enfatiza a capacidade da pessoa usar a informação à saúde. Coloca o foco na capacidade de tomar decisões bem informadas e não apenas apropriadas ou silogísticas, se quiserem. Incorpora a perspectiva de saúde pública e realça o papel que as organizações têm na responsabilidade de cuidar da literacia ao introduzir a literacia
de saúde organizacional. E, portanto, encoraja a passar da compreensão para a ação, desfoca do egoísmo para o altruísmo e reconhece que a literacia em saúde de cada um de nós é contextual e que é obrigação das organizações, nomeadamente das instituições de saúde e das instituições de educação, garantir a equidade da literacia em saúde. Esta incorporação desta obrigação e desta responsabilidade, creio que não está completamente feita no nosso sistema. E é reconhecendo as responsabilidades que evitamos os pedidos de desculpa que estão mais na moda do que a assunção das responsabilidades. Eu creio que fazermos um programa baseado na escola dá os modelos, as referências, a equidade e a longevidade, que era uma palavra muito mais bonita do que para a vida toda o que eu pus ali, lá está, afetado pelo mau resultado do Futebol Clube do Porto. Mas a longevidade é um fator fundamental que foi reconhecido no século XIX e que parecemos esquecer. Já que falei de Yale, como sabem, é proibido não falar de Harvard. E há um movimento em Harvard que é muito interessante e para o qual gostaria de chamar a vossa atenção, para vós que estáis ligados à educação em crianças, que é este Making Caring Common Project. E basicamente é uma estratégia que define que o ensino de cuidar, de estar preocupado com, é uma prioridade, de praticar os valores morais da gratidão e da preocupação com o outro, de expandir o círculo de preocupação da criança de si próprio e da sua família para algo de mais geral e de guiar e evitar na criança ou fazer o managing dos sentimentos destrutivos é uma fórmula fundamental. Eu creio que com o e-bug não só estamos a educar mais para boas decisões na área do antibiótico a cidadãos de grande longevidade, mas estamos a fazer um spillover de ganho que atrai o cidadão pequeno para esta consciência de valores societários, cívicos e altruísticos como a resistência antimicrobiana nos é. Portanto, eu creio que o e-bug é mesmo um valor que é maior do que ele próprio nesse aspecto e, reparem, nós andamos preocupados com isso há muito tempo, tanto o Theodore Roosevelt como a George Sand já estavam preocupados com isso no século XIX e no princípio do século XX. Portanto, em boa verdade, para terminar, eu creio que com o e-bug PT nós damos os melhores modelos às mais relevantes e mais impactantes pessoas, construímos um paradigma da equidade, ensinamos não só conhecimento, mas decisões e comportamento, adotamos a visão mais moderna da literacia e promovemos valores morais, altruístas e societários e por isso mesmo, se não fosse por todo o trabalho que vocês têm feito, mas também por este enorme efeito que vão ter, eu queria expressar aqui, em nome do PSIR e da DGS, a enorme gratidão que temos por este trabalho. Muito obrigado a todos.